o cuidado dos pobres e necessitados, cujo versículo tema está no livro de Amós, capítulo 5, versículo 12, do 12 ao 14, que diz assim: porque sei que são muitas as vossas transgressões e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos crentes neotestamentários. O que é neotestamentário? Após a morte de Cristo, do Novo Testamento, do presente momento, desta era, deste século de 2020. Amém? Então, a responsabilidade dos crentes neotestamentários diante dos pobres. No Novo Testamento, Deus também ordena a seu povo que evidencie profunda solicitude pelos pobres e necessitados, especialmente pelos domésticos na fé. Amém? Boa parte do ministério de Jesus foi dedicado aos pobres e desprivilegiados na sociedade judaica. Ele cuidou dos oprimidos, dos necessitados, ele se dedicou aos samaritanos, leprosos, viúvas. Ninguém mais se importava a não ser Jesus. Amém? Então, nós, para ilustrarmos isso, vamos ler aqui Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lucas 4, 18, 19 e 21. Diz assim: ó, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Aleluia. E o versículo 21 diz: então ele começou a falar: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, continuando, ó, mais uma referência bíblica. É Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lucas 21, do 1 ao 4, que diz assim, ó. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Também viu uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Olha aí. Isso aqui tudo são mensagens sobre a responsabilidade. Em Lucas também, vamos ler aqui, ó, Lucas 17, do 11 a 19. Lucas 17, do versículo 11 ao 19, que diz assim, ó. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele
Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão, peça lá aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se, vá, você está curado, porque teve fé, a sua fé te salvou. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, continuando, ó, tem mais aqui. Então, no Novo Testamento, Jesus ensinou que era para continuar cuidando dos pobres, não só pobre financeiramente, mas dos enfermos, dos doentes, dos fracos, dos desabrigados, tá? Olha lá, Evangelho de João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Do 1 ao 42. Eita, a mensagem aqui é grande. Vamos lá. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritano, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar essa água. Vá chamar o seu marido e volta aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, falou a verdade. A mulher respondeu: agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento, chegaram os discípulos, ficaram admirados,
pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou para a mulher o que ele queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o pote, voltou à cidade e disse para as pessoas: venham ver o homem que diz tudo o que eu tenho feito. Será que é ele o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me diz tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ali ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam para a mulher: agora não é mais por causa do que você diz que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Então, tá aí, né? Ele condenava duramente os que se apegavam às possessões terrenas e desconsideravam os pobres. Ele veio e se dedicou realmente aos oprimidos, necessitados, samaritanos, leprosos, viúvas, e se importava com todas as pessoas que eram discriminadas e desprezadas na sociedade daquela época. Amém? Nos dias de hoje existem muitas pessoas discriminadas, né? Pessoas discriminadas porque não tem roupa como alguns acham que deveria ter, porque não usa o relógio ou o anel que deveria, ou porque não tem o carro. Pessoas são discriminadas por causa da cor da pele, pessoas são discriminadas por causa da forma de falar, são simples. Pessoas são discriminadas muitas vezes porque não tem uma casa tradicional, porque moram, por exemplo, numa comunidade, ou num barraco, ou numa casa de lata. Então, as discriminações, elas existem e muito. São discriminados por causa da profissão, né? Mas bem-aventurado é o cristão, é o homem de Deus, a mulher de Deus, que se coloca acima disso e não age como a sociedade age, mas age pelo Espírito de Deus e abençoa as pessoas, está com as pessoas, independente de qualquer coisa. Amém? Então, se a pessoa está ali precisando de uma ajuda tua e você pode fazer, faça. Se é branco, se é preto, se é vermelho, se é amarelo, se é mulher, se é homem, né? Se é idoso, idosa, se é cristão, se é de religião com matrizes africanas, se é testemunho de Jeová, é muçulmano, apareceu no seu caminho, você precisa ser, no mínimo, educado e atencioso e tentar encaminhar de alguma forma para ajudar a pessoa. Amém, aleluia, glória a Deus. É bênção, é bênção.